Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui num apartamento de 61 metros quadrados, o AP da Lu, que ainda tá em construção, ele não foi entregue pela construtora ainda, mas eu vou mostrar pra vocês todas as modificações que a gente vai fazer pra ele ficar perfeito pra nossa cliente. Então essa é a entrada do apartamento. Bem aqui na frente a gente tem um dormitório e aqui para nossa direita a gente tem sala e cozinha. Eu vou deixar aqui a planta baixa da construtora para vocês verem. Então esse apartamento tem 2 dormitórios, aqui é um deles. Aqui é a suíte, então lá fica o banheiro. E esse banheiro social aqui que também serve de lavabo. A maior modificação que a gente vai fazer no layout desse apartamento é a demolição de todo esse dormitório aqui. Então a gente vai ampliar toda a sala, a gente também vai demolir essa parede aqui, uma parte dela, deixar só um trechinho lá, pra gente integrar então 100% aqui a cozinha com a sala e ter um ambiente muito mais amplo por aqui com tudo integrado. Eu vou deixar a planta baixa então aqui na tela para vocês verem como vai ficar o nosso layout. A gente conversou bastante com a nossa cliente lá na etapa de briefing e estudo de layout. A gente apresentou várias opções de layout, vou deixar para vocês aqui na tela para compararem as opções que a gente apresentou para ela. E aí a gente entendeu com a evolução do projeto que realmente a melhor opção para essa cliente era a gente demolir esse dormitório e fazer um apartamento mais amplo, com o home office dela integrado aqui na sala. E não faria sentido a gente manter um dormitório com um apartamento com ambientes menores, mais dividido, para uma pessoa que vai morar sozinha, que vai receber visitas esporadicamente. A família dela mora pertinho, não teria motivo para eles ficarem dormindo aqui. Então a gente concluiu com ela que a melhor opção para ela era esse layout de um apartamento muito mais amplo com apenas um dormitório. E vale frisar aqui que essa é a história, é a rotina, são as preferências dessa cliente. Cada projeto é personalizado, pensado para a rotina de cada um dos nossos clientes. Para quem não sabe, aqui no Sul é muito comum a gente ter churrasqueira dentro dos apartamentos. E aqui a gente teve a sorte desse apartamento ser no 2º andar. Então, na planta original da construtora, a gente teria um shaft aqui passando todos os dutos das churrasqueiras dos andares. Só que esse é o primeiro apartamento, então no 2º andar, então a gente não tem outros dutos vindo aqui, a gente já ganhou esse espacinho aqui. E além disso, a nossa cliente, ela não faz churrasco, para ela não faria sentido manter essa churrasqueira aqui. Nos apartamentos compactos, cada metro quadrado faz diferença, né? Então a gente consultou a construtora e a gente vai poder demolir essa churrasqueira aqui, ela é pré-moldada, inclusive a estrutura dela é de drywall, e a gente só vai precisar então isolar o duto dela ali em cima, mas a gente vai ganhar todo esse cantinho aqui na cozinha. E no nosso projeto, então, a gente criou aqui uma despensa, uma caixinha nesse cantinho, que vai conversar com a caixinha desse cantinho aqui, que a gente vai ter a nossa área de serviço embutida, que eu já vou explicar para vocês. Como a ideia da integração aqui da cozinha com a sala era criar um ambiente mais amplo, um ambiente mais leve, a gente está demolindo então esse trecho de parede, deixando ali só um cantinho para esconder a área de serviço. A gente vai ter esse volumezinho aqui da despensa, principalmente para a gente ter boa parte do espaço de armazenamento da nossa cliente fechadinho aqui, sem um monte de armário aéreo por aqui. Então aqui na cozinha a gente vai ter só uma prateleira aérea, com um visual muito mais leve, todo integrado aqui com a nossa sala. Então, gente, a gente vai passar desse visual aqui da cozinha para esse aqui do nosso projeto. Para a gente não ter muitas modificações dos pontos aqui do nosso projeto, pontos hidráulicos, elétricos, de gás, a gente manteve a posição dos eletrodomésticos como estava previsto pela construtora. Porém, aqui na área de serviço a gente vai ter, né, o aquecedor de água, o tanque, o varal, que são coisas que a gente não queria que ficasse tão expostas aqui, já que a sala vai ser totalmente integrada. Então a gente criou aqui algumas portas deslizantes com vidro canelado, que ainda vai permitir essa entrada de iluminação natural aqui na cozinha, né? Mas a gente vai deixar escondidinho, então, essa parte que é mais bagunçada e nem sempre a gente gosta de deixar aparente, assim, quando a cozinha e a área de serviço são totalmente integradas com a sala. Então essa foi a solução que a gente criou aqui nesse projeto para deixar tudo escondidinho.
A nossa cliente queria um projeto com a base toda branca, com soluções mais minimalistas, mas com muitos toques de cor e vários elementos surpresa ao longo do projeto. E por isso, então, nós temos a cozinha toda branca, com esse móvel no tom de rosa, meio marsala. Dentro da despensa a gente vai ter listrinhas verticais. Na lateral externa a gente vai ter um espelho com listrinhas amarelas. A gente vai ter sofá amarelo como um ponto de destaque aqui da sala, por exemplo. Agora vamos falar aqui da sala. Nós modificamos completamente o layout, então com a demolição desse dormitório, a gente vai manter aqui só um trechinho de parede, como se fosse uma coluna, onde a gente tem o quadro elétrico, que a gente não vai investir para movimentar ele. Então a gente vai ter o sofá aqui virado para a parede das janelas, e aqui a gente vai ter um móvel de fora a fora, que vai servir de rack para TV, com uma iluminação no rodapé, né, dando mais linearidade e amplitude para esse espaço. E então esse armário ele vai servir para apoio da TV, para banco, então as pessoas podem sentar quando a nossa cliente receber mais visitas, e também para apoiar a decoração, plantinhas, enfim. Agora, nesse cantinho aqui vai ser o nosso jantar, então pensando que tudo isso aqui vai ser integrado, né, com o sofá aqui virado para a TV, a gente vai ter aqui uma mesinha redonda, então, soltinha, né, que é o jantar de 4 lugares da nossa cliente. E aqui, atrás do sofá, a gente vai ter a mesa de home office dela, então também virado para a janela e para a TV, com tudo integrado. Lembrando que ela vai morar sozinha aqui nesse apartamento e para ela, né, esse é o ambiente que ela mais vai passar tempo, então era muito importante que ele fosse um ambiente amplo, um ambiente arejado, um ambiente que ela se sentisse bem no dia a dia. Aqui, então, a gente vai ter a mesa do home office e aqui atrás, perto da porta de entrada, a gente vai ter um aparador, então servindo de apoio para quem chega, mas também com espaço de armazenamento para ter mais espaço, né? Tanto para dar um apoio para a cozinha, para o home office, para a sala, então a gente vai ter um armário por aqui. Eu vou deixar uma imagem para vocês aqui dessa coluna que a gente vai manter, né? Ela é de drywall, mas ela tem toda a instalação elétrica e a gente vai revestir ela com um azulejo que vai ficar um charme, então bem na entrada aqui do apartamento. Quem entrar aqui vai dar direto com essa coluna. Lembrando que essas paredes são todas de drywall, então elas não têm nenhuma função estrutural e é muito fácil da gente remover elas daqui. Todo o piso do apartamento vai ser vinílico, então esse aqui da cozinha a gente vai remover, vai fazer o autonivelante aqui para instalar o piso vinílico, mas a gente vai manter os revestimentos entregues pela construtora nos banheiros. Agora o forro a gente vai manter na laje, assim, direto, né? Então aqui é uma laje emassada e pintada de branco, a gente vai manter assim, porque a gente queria manter esse pé direito nessa altura que a gente tem aqui, que dá uma sensação de amplitude, então a gente não queria rebaixar, até por uma questão de economia, e a gente vai então aproveitar onde tem gesso, sim, mas toda a parte de iluminação do apartamento a gente vai aproveitar esses pontos existentes, né, com algumas soluções diferentes. E não só os pontos do teto, né? A gente sempre gosta de explorar a iluminação dos ambientes nas paredes, até no piso, né? Na marcenaria a gente consegue algumas soluções na vertical, nos rodapés mais iluminados. Então a gente sempre consegue trazer a iluminação de várias formas diferentes, com intenções diferentes e com resultados muito legais nos projetos. Em todo o contorno aqui da nossa sala, a gente vai ter um filete pretinho de roda meio e as paredes todas brancas, mas eu vou deixar para vocês verem as opções coloridas que a gente fez dessa meia parede, para vocês verem o que vocês acham. No fim, junto com a nossa cliente, a gente decidiu que a melhor opção realmente era manter essa base branca para a gente ter como protagonista o sofá amarelo e os outros pontos de cor que a gente tem aqui no projeto. A nossa cliente nos pediu a bancada preta da cozinha, então a gente fez o alinhamento desse roda-meio que a gente vai ter na sala com a altura da bancada. Então, mesmo que a gente não encoste esses dois elementos, a gente tem essa leitura que a nossa mente faz inconscientemente e isso traz muito mais harmonia para o projeto como um todo. Antes da gente partir para a área íntima, deixa eu contar para vocês uma curiosidade do layout final que a gente desenvolveu para esse projeto. Aqui na sala nós temos vários móveis soltos, então a mesa do home office é solta, o sofá solto, o jantar é solto. Então o que isso possibilita para nossa cliente? No futuro, se ela quiser, ela pode trazer o jantar, que é lá naquele cantinho, para cá. O home office dela, a mesa, pode ir lá para aquele cantinho. O sofá, ela pode movimentar como ela quiser, né, ao longo dessa parede, né, com a TV também, porque o móvel vai de fora a fora. Então a gente tem as instalações necessárias ao longo de todo esse móvel aqui. Ela pode botar mais para lá, mais para cá. E toda essa liberdade que esse layout proporcionou deixou a nossa cliente muito feliz e satisfeita com o projeto.
Vamos agora aqui para o banheiro social, então aqui a gente está aproveitando os revestimentos da construtora, a gente vai manter esse piso, revestimentos de parede, a gente só não vai aproveitar a cuba de coluna que eles entregam, essa pia aqui, né, que seria colocada aqui, a gente não vai aproveitar, a gente vai fazer um tampo de quartzo novo aqui, com uma cuba de apoio sobre esse tampo, a gente vai ter um armarinho, em toda essa parede aqui, então quem entra no banheiro, que dá de cara com ela, a gente vai ter um revestimento novo aplicado aqui por cima, da meia parede para cima, então aquele mesmo filetinho preto que vem lá da sala, né, com aquela leitura visual lá da bancada preta, vem pra cá, ele entra aqui no banheiro também, então desse filetinho preto pra cima, a gente vai ter um revestimento aqui numa paginação listradinha. Com essa intervenção do novo revestimento aqui, vai nos possibilitar fazer um pontinho de iluminação aqui, para trazer um detalhe de iluminação mais charmoso aqui para o banheiro, mas ao mesmo tempo destacar o revestimento novo com essa luz. Como a construtora não entrega com o nicho aqui, para a gente não aplicar um acessório, uma coisa que iria poluir visualmente, a gente vai fazer uma prateleirinha de quartzo branco aqui no fundo, para os shampoos, condicionador e etc. E agora vamos para a suíte. Esse dormitório da suíte tem uma área bem boa para um apartamento desse tamanho e eles fazem uma solução de layout que a gente achou bem legal. A gente tem um espaço da cama separado do closet, que é aquele espaço ali atrás, vou mostrar para vocês. A gente acha que esse layout aproveitou muito bem o espaço, deixa dividido e muito bem aproveitada essa área. Em relação ao layout da construtora, a gente modificou, mas a gente não tá quebrando paredes, a gente só inverteu a posição da cama e da TV por aqui. Entrando aqui no quarto, então, a construtora sugere a cama aqui com a TV lá. E a gente tá fazendo o contrário, a gente tá colocando a cama aqui com a TV nessa parede aqui, porque a gente achou que seria muito mais interessante para quem entra no dormitório ter esse visual aqui do papel de parede de céu que a gente tá colocando em todo esse volume aqui, com o contraste, com a cabeceira listradinha, a mesinha cheia de personalidade que a gente vai ter aqui. E nessa parede sim, então, a TV mais escondidinha, que fica muito mais bonito a gente ter esse impacto ao entrar no quarto do que enxergar uma TV, vocês não concordam? Agora, uma curiosidade sobre os móveis daqui, a gente já tinha feito o dormitório dessa cliente em outra casa e a gente está aproveitando absolutamente toda a marcenaria dela aqui nesse quarto. Então esse aproveitamento, ele não é óbvio, ele é todo reconfigurado. Então um armário que a gente tinha que era aéreo no dormitório dela, ele vem aqui para baixo da janela, a gente vai complementar ele por causa da largura, servindo de armário para roupas de cama, para bolsas, sapatos. E a cabeceira dela também vai ser reaproveitada, uma cabeceira estofada que ela comprou pronta da Tokstok, mas a cama nova dela aqui vai ser queen, então a gente vai complementar com outros módulos nas laterais e trocar o tecido. E toda a escrivaninha está sendo aproveitada lá na sala, mas também um trechinho aqui, e todos os móveis dos armários também vão ser aproveitados por aqui. Hoje ela tem uma base com gavetões amadeirada que fica do lado da cama dela. A gente vai aproveitar nesse cantinho aqui exatamente. A gente vai complementar com prateleiras no tom terracota e pintar também essa parede em terracota. E a gente vai fechar aqui com uma cortina, que é uma solução que ela viu em outro projeto nosso e ela adorou. Então quem abre essa cortina vai ter mais esse elemento surpresa por aqui com esse tom de terracota escondidinho que vai complementar a marcenaria existente dela. E por que a gente decidiu ter um cantinho de home office aqui para ela também? Caso ela receba visitas que possa estar dormindo na sala, enfim, ela tem aqui outra opção de trabalhar nesse cantinho, ou até mesmo se a visita estiver hospedada aqui no quarto dela, a visita também tem um cantinho de home office aqui para trabalhar. Agora, nessa parede aqui da entrada do dormitório, onde a gente vai ter a TV, a gente criou um volume colorido aqui com bozeris e a gente testou 3 cores diferentes. A nossa cliente ainda não conseguiu escolher, a gente combinou de testar as tintas aqui no apartamento mesmo para ela fazer essa escolha. Eu vou deixar para vocês verem aí as opções e eu acho que eu escolheria a terracota. Me contem o que vocês escolheriam. E por último, temos o banheiro da suíte, onde a gente também vai aproveitar todos os revestimentos entregues pela construtora. E aqui eles entregam uma bancada de granito, que a gente vai aproveitar também, mas numa altura um pouquinho mais baixa que o padrão, para a gente ter uma cuba de apoio. Aqui a gente vai complementar com um pastilhão off-white e essa bancada também vai ser revestida com esse mesmo pastilhão e a gente vai fazer um rejunte colorido por aqui. Diferente do outro banheiro, a gente vai ter também a meia parede, o filetinho, né, o roda-meio pretinho por aqui, mas ele vai demarcar o revestimento novo para baixo. Então aqui que a gente vai ter esse pastilhão para baixo, aplicado também na bancada. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem. E lá a gente vai ter uma prateleirinha também para os shampoos, mas pretinha, para a gente ter aquele mesmo conceito da leitura, né, visual aqui, desse detalhe preto contornando o nosso banheiro.
Como a gente não vai mexer no revestimento dessa parede aqui, para a gente ter iluminação frontal no espelho da nossa cliente, a gente vai trazer 2 pendentezinhos do forro de gesso aqui. Então ele vai cumprir esse papel, mas ao invés de vir pela parede, ele vai vir do forro e a gente vai conseguir ter essa iluminação aqui junto com o espelho. Outra coisa legal é que a gente está aproveitando, então embaixo dessa bancada vai ter um armarinho branco que ela já tem no quarto dela hoje, então tem umas gavetas, uma portinha e a gente vai reaproveitar ele aqui também, complementando com um armarinho aéreo aqui com um espelho para ela guardar mais coisinhas por aqui. E esse foi o nosso tour, então, no AP da Lu. Eu tô muito ansiosa para a gente poder entrar aqui e começar a nossa obra, fazer esse projeto lindo. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram das nossas soluções. Eu vou adorar conversar com vocês nos comentários. Beijos, até a próxima!